Olá pessoal, olá a todos. Então, dando continuidade aí ao curso de teoria da estimação, né? Essa playlist que eu estou criando, focado no método dos mínimos quadrados, né? Então, o vídeo anterior a gente viu então sobre os erros verdadeiros, os erros estimados, né? Das medições, né? E hoje que eu vou apresentar para vocês uma introdução ao método dos mínimos quadrados, né? Mostrando aqui para vocês o desenvolvimento, né, inicial, então, tentando passar para vocês a ideia do método dos mínimos quadrados. Para isso, para facilitar esse entendimento, eu vou considerar primeiramente, né, nessa introdução, somente uma variável, uma incógnita, né? Vamos imaginar então um problema aí com apenas uma incógnita, ok? Para vocês entenderem qual que é a ideia do método dos mínimos quadrados. Vou imaginar que essa incógnita que eu quero descobrir é a distância, né, entre dois pontos A e B. Então, estou querendo aí medir uma distância, né, uma distância horizontal, então, entre os pontos A e B. Bom, então, utilizando algum método de medida, né, uma trena ou uma estação total, ou seja lá qual método eu estou utilizando aí para medir essa distância, que aqui o foco não é discutir agora o método que você empregou, mas enfim, utilizando algum método, né, você foi lá e mediu a primeira vez, então, a distância, né, entre o ponto A e o ponto B, e você mediu como sendo, digamos assim, 100,3 metros, ok? Bom, então você fez uma medida de distância, dessa distância do ponto A até o ponto B que você quer descobrir. Então você mediu uma vez, foi lá para algum sistema de medida, né, algum método de medida e fez essa medida aqui 100, e obteve o resultado de 100,3 metros. Enfim, do ponto de vista matemático, só uma equação, eu tenho apenas então uma equação, né? Então eu tenho a solução que a distância do ponto A até o ponto B é 100,3 metros. Porém, isso aqui do ponto de vista matemático está perfeito, né? Tem uma variável aqui recebendo um valor numérico, não tem nada de errado nisso, né, do ponto de vista matemático. Porém, se a gente já sabe, já viu no vídeo anterior a questão dos erros, né, então todas as medidas, né, possuem erros, né, possuem seus reais erros que eu cometi aí na medida. Então, esse valor de 100,3 metros, ele com certeza tem aqui um erro real embutido ali, que é o que o seu sistema de medida produziu, né, ao medir essa distância. Bom, eu sabendo disso, dessa imperfeição do meu sistema de medida, né? Seria interessante eu ter o quê? Redundância, né? Seria interessante eu ter redundância. O que é redundância? Redundância é o número de informações a mais que eu tenho do que eu poderia, ou do que eu preciso ter para resolver de maneira matemática. Então, por exemplo, para resolver essa distância, esse valor aqui dessa incógnita DAB, eu precisaria somente de uma medida aqui do ponto de vista matemático, está resolvido, DAB igual a 100,3 metros, né? Porém, eu não consigo descrever nenhum tipo de variabilidade. Qual que é a variabilidade, qual que é a incerteza do meu sistema de medida? Porque eu só fiz uma única medida, né? Eu não consigo, se eu cometi algum erro grosseiro, né? Se eu cometi algum erro grosseiro aqui, também não vou descobrir, ok? Então, no ajustamento de observações, então no método dos mínimos quadrados, o básico é ter redundância. Por quê? Porque redundância me possibilita basicamente duas coisas, né? Me possibilita descrever a incerteza, né, do seu sistema de medida, né? O que é interessante, né? Você quer saber qual que é o erro que está sendo produzido ali, a incerteza que está sendo produzido pelo seu sistema de medida, ok? Isso é importante, né? Não adianta nada você voltar lá com a medida de distância se aquela medida de distância lá tem uma qualidade que você não desejava, né? Enfim, e você não tem como descobrir se mediu apenas uma única vez, né? Nesse exemplo que eu estou fornecendo aqui. E outra coisa importante aqui, falando rapidinho da redundância, é a possibilidade de detectar erros grosseiros, né?
de detectar erros grosseiros, ok? Também com uma única medida eu não consigo detectar, né? Se eu cometi aqui algum erro grosseiro nessa medida, da distância AB, com uma única medida, não tenho com o que comparar, né? Eu não tenho o poder de comparação, tendo apenas uma única medida, ou seja, eu não tenho redundância. Então, sem redundância, eu não consigo descrever qual que está sendo a incerteza, né, do meu processo de medida, do meu sistema de medida, e nem detectar possíveis erros grosseiros. Então, sabendo disso, né, fizemos aí mais, aqui como exemplo, né, até para não ficar longo, vamos colocar mais 4 medidas aí. Então, eu fiz mais 4 medidas da variável aqui, da distância de A para B. Ok? Fiz uma segunda medida, 99,2 metros. Fiz outra medida, 100,5 metros. Fiz mais uma outra medida, 99. Isso é só um exemplo, ok, pessoal? 99,7 metros. Então, só de olhar aqui, ó, de ter essa redundância, né? Agora eu tenho redundância, ok? Agora eu tenho redundância. Só de olhar essa redundância, a gente já nota o quê? Que eu consigo descrever o quê? A variabilidade do meu sistema de medida, né? Só de bater o olho aqui, a gente está tendo uma noção que está variando aí na casa dos decímetros, né? Então, eu consigo, graças à redundância, né, com informações a mais do que eu preciso do ponto de vista matemático, precisaria de apenas uma para resolver essa incógnita. Agora eu tenho 4 medidas. Eu tenho aí, então, a possibilidade de descrever qual a variabilidade, né, de olhar aqui e descrever, né, entender a variabilidade aqui da incerteza do meu sistema de medida, né? Bom, só que surge aqui um problema, né? Que seria qual? Do ponto de vista matemático, esse meu sistema aqui é um sistema que não está bacana, né? Embora seja o tipo de sistema que a gente quer para, pensando, então, no método dos mínimos quadrados, né? Porque é importante ter a redundância, por tudo isso que eu já comentei. Porém, do ponto de vista da nossa ferramenta, que é a matemática que a gente tem para usar aqui, a gente nota que esse seu sistema de medida, né? Esse seu sistema matemático, do ponto de vista matemático, ele é um absurdo do ponto de vista matemático, porque DAB 100,3 metros, DAB 99,2, DAB 100,5, DAB igual a 99,7, né? Do ponto de vista matemático, essa sigla DAB, essa variável DAB aqui, não pode receber valores diferentes, né? Então, isso aqui, embora seja o que queremos, né, para o método dos mínimos quadrados, mas isso aqui, ao se fazer medidas redundantes, né, o que eu tenho são medidas redundantes, né, não é questão, calma aí, abrindo parênteses, com os seus erros, né, medidas redundantes com seus erros reais lá, os erros verdadeiros que eu falei no vídeo anterior. Então, não é o problema da redundância em si que torna o sistema inconsistente. Se eu tivesse o meu sistema de medida produzisse, né, pensando aí de forma utópica, sempre o mesmo valor, então digamos que eu tenha feito 4 medidas e sempre foi 100,3, então DAB 100,3, DAB 100,3, DAB 100,3, DAB 100,3, eu teria um sistema redundante, porque eu teria mais de uma medida que foi feita para uma grandeza incógnita, mas seria um sistema matematicamente coerente, um sistema possível. Então, como as medidas possuem os erros, né? Os erros de medida, e então faz com que tenha essa variação aí dos valores, né? Que faz com que quando eu tenha redundância, eu tenha então essa variação que torna o sistema, do ponto de vista matemático, né? Isso aqui é classificado como um sistema inconsistente. Isso aqui é classificado como sistema inconsistente do ponto de vista matemático, um sistema também chamado de um sistema impossível. Bom, mas a gente quer chegar numa solução para a distância B, ok? A gente quer saber lá qual que me forneça, então, um valor para a distância B. Bom, o que a gente tem que fazer? Recorrer aos conceitos.
que a gente já viu no vídeo anterior. Se eu estou falando que toda medida, possui erros, né? Então, quando eu medi o 100,3, eu tenho um erro. Quando eu medi 99,2, eu tive um erro nessa medida. Quando eu medi o 100,5, também tive um erro na medida. E quando eu medi o 99,7, também tem um erro na medida. Então, todas essas observações aqui, essas medidas, têm os seus erros verdadeiros, os erros reais que eu cometi em cada uma dessas medidas que está aqui embutido aqui dentro do valor dessas medidas, entendeu? Então, esse 100,3 está lá dentro, o erro verdadeiro dela. 99,2 está o erro verdadeiro que eu cometi ali também, e assim por diante. Então, eu não posso ser tão rigoroso nessa equação, né? E querer que essa parte aqui da equação, certo? Receba esses valores sem antes considerar que eu tenho os erros verdadeiros. Então, vamos lá. Vou abrir agora aqui um novo painel aqui para mostrar o jeito correto que seria estar abordando essa situação. Ok? Então, tenho lá, de novo, eu tenho a distância B. Eu tenho a distância B de novo. São 4 equações, certo? E a distância B, tenho que olhar lá para não esquecer. 100,3, 99,2. Então, a primeira medida. 100,3, 99,2. 100,5, 99,7. Um momentinho. Então, 100,5 e 99,7. Bom, meu sistema está inconsistente do ponto de vista matemático, justamente porque eu tenho, então, os erros reais que eu cometi e que estão embutidos, né, em cada um desses valores, que os erros reais de medida, das medidas, ok? Os erros verdadeiros. Portanto, meus amigos, eu tenho que, para que essa igualdade se satisfaça, eu tenho que retirar, né, tem que considerar, né, esses erros verdadeiros, que consiste em fazer o quê? Deixa eu até mudar de cor aqui. Consiste em incluir nessas equações que se aqui dentro está o erro verdadeiro dessa minha primeira medida, então eu tenho que excluir aqui, né, menos o erro verdadeiro, então, da medida 1, menos o erro verdadeiro da medida 2, menos o erro verdadeiro da medida 3 e menos o erro verdadeiro da medida 4. Bom, agora eu tenho um novo sistema aí, pessoal. Um sistema mais condizente do que aconteceu na realidade. Por quê? Aqui nesses valores, a gente tem embutido, então, mais o erro verdadeiro ali em cada uma dessas medidas, né? E eu estou querendo forçar a barra aqui, né? Atribuindo uma única variável aqui, sem estar considerando, então, a exclusão desses erros, né? Digamos assim, sem conhecer esses erros verdadeiros. Bom, então, por isso que aqui eu coloquei, então, né? Se está aqui, né? Vamos tirar para ficar para essa equação aqui ficar consistente, né? Então, você retira, então, menos o erro verdadeiro na 1, na 2, na 3 e na 4. Bom, eu conheço quais são esses erros verdadeiros? De forma alguma. O que aconteceu agora? Eu tenho um sistema, ó. Quem são minhas incógnitas agora? Eu quero descobrir. Ok? É a distância AB, tá certo? A distância AB, o erro verdadeiro em 1, o erro verdadeiro na 2, o erro verdadeiro na 3 e o erro verdadeiro na 4. Ok? Então, se eu descobrir os erros verdadeiros das medidas, eu tenho a distância B, certo? Só substituir aqui, eu tenho a distância B, digamos assim, a distância B ideal, né? A distância B verdadeira também, né? Vamos dizer assim, né? Condizente com o seu sistema de medida, né? O que o seu sistema de medida produziu. Eu consigo obter, né? Pergunta é, eu consigo obter os erros verdadeiros?
né? Vou colocar EVI aí, né? I de 1, esse exemplo, né? De 1, 2, 3 e 4. Eu consigo obter esses erros verdadeiros? Né? Porque o camarada pode olhar aqui, menos atento, e falar, opa, beleza. Né? Se eu conseguir resolver essa equação, eu souber os reais erros que eu cometi nas medidas, eu tenho a minha distância AB, digamos assim, verdadeira. Será que isso é possível? O que se tornou esse sistema de equações? Ele tem solução? Vamos parar para pensar aqui. Bom, veja bem, pessoal. Vamos pensar aqui. Ó. Vamos pensar na solução. Vocês vão achar interessante o seguinte. Eu posso dar qualquer valor para a distância B que eu encontro uma solução para esse meu sistema. EV3, EV4. Ok? O que acontece? Digamos aqui, distância B, sei lá, 100 metros. A incógnita, distância B, 100 metros. Se eu vier aqui e substituir aqui, colocar 100, certo? 100 em tudo aqui, ó. Substituo aqui e ponho 100 nessa incógnita. Eu descubro os erros verdadeiros, né? Simplesmente isolando para o outro lado lá, ok? Então vai ficar, vamos ver ali como vai ficar, 100 menos 100,3, mas se isolar ali vai ficar 0,3, vai ficar menos 0,8, vai ficar 0,5 e vai ficar menos 0,3. Vamos ver aqui. Bom, aí, ó, quer ver? Ó, a prova, se eu substituir aqui, ó, 100,3 menos 0,3, que é o erro verdadeiro 1, se eu jogar lá, vai dar 100, certo? Se eu substituir aqui na segunda, 99,2 menos 0,8, vai dar 100. 100,5 menos 0,5 vai dar 100. Erro verdadeiro 4 menos 0,3, aí vai ficar 99,7 menos 0,3 vai dar 100. Então vai ficar 100 igual a 100. Então isso aqui é uma solução válida? Sim. Sim, é uma solução válida. Ah, beleza. E se eu falar que a distância B é igual a, sei lá, 99 metros? Bom, vou achar também da mesma maneira, né? EV1, EV2, EV3 e EV4. Vou achar os erros reais aqui também, ok? Então ficaria 99, vamos olhar lá, 99, 1,3, menos 0,2, menos ou mais? Calma aí, pessoal. 99,2. Então, mais 0,2. 1,5 e 99,7. 0,7. E aí, distância B 99 é válido? Sim, se eu substituir aqui tudo por 99, aqui do lado esquerdo, vai ficar 100,3 menos, o que eu achei lá? Menos 1,3, né? Menos 1,3, vai dar 99. Aqui vai dar 99 também, né? No EV3, 100,5 menos 1,5, 99, 99,7 menos 0,7, 99. Vai ficar tudo 99,99. Então veja o seguinte, pessoal. Eu posso fazer essa brincadeira aqui quantas vezes? Infinitas vezes. Infinitas vezes. Eu posso ficar fazendo essa brincadeira, né? Ou seja,
Eu consigo obter os reais erros verdadeiros nas medidas? Consigo, mas eu tenho infinitas soluções. Agora falando um pouco mais, filosofando um pouco mais, eu de fato consigo obter o que foi o erro verdadeiro 1, o que foi o erro verdadeiro 2, o que foi o erro verdadeiro 3, o que foi o erro verdadeiro 4, o real mesmo, o que aconteceu na medida? Não, não consigo. Eu tenho infinitas soluções. Aí que tá o lance, a matemática não deixa eu resolver isso aqui. Da forma que está aqui, não deixa eu obter os reais erros que eu cometi. Evidente, né? Porque se eu sei realmente qual o erro que eu cometi, eu não sei nem para que você está medindo, você já sabe ali a distância B, né? Você mede uma única vez, se você já sabe, se hipoteticamente você já soubesse o real erro que você está cometendo no seu sistema de medida, né? Mede uma única vez, subtrai aquele erro que você já sabe, que você cometeu naquela medida, e você tem a distância B verdadeira. Né? O problema é que você não sabe isso, ok? E você tenta ir pelo caminho da matemática, tentando achar o real do real, aí, digamos assim, e não consegue, ele não deixa. Porque tem infinitas soluções, né? Então, esse meu sistema aqui agora, incluindo os erros verdadeiros, né, que é o correto de se incluir no sistema, porque de fato as medidas possuem os erros, né? Esse meu sistema ficou classificado como um sistema consistente. Por que consistente, pessoal? Do ponto de vista matemático, né? Puramente matemático, não tem problema nenhum, eu tenho infinitas soluções, todas são válidas, ok? Então ele é um sistema matemático consistente, porém com o quê? Infinitas soluções. Infinitas soluções. Ou seja, eu não consigo obter exatamente os reais erros verdadeiros que eu quero. Eu tenho infinitas soluções para esse meu sistema. E aí, o que eu faço? Paro por aqui? Não, né? É aqui que entra, então, os estimadores, né? Na impossibilidade de obter o perfeito do que aconteceu na prática, né? A gente recorre, então, aos estimadores, né? E entre esses estimadores, a gente tem o método dos mínimos quadrados, tá? Que eu vou continuar explicando na parte 2 do vídeo, ok?